Agora, para analisar todo esse cenário e também os impactos econômicos da crise na Venezuela, aqui no Brasil e no mundo, nós convidamos o ex-diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Márcio Sete Fortes. Boa noite, Márcio. Lá fora, as empresas petrolíferas sobem as ações, né? O preço das ações, mas aqui no Brasil elas caíram forte. Por que ocorre essa diferença? Bem-vindo. Boa noite a todos, um prazer estar com vocês. Bem, nesse momento existe um conjunto de movimentos bastante desigual no que diz respeito às perspectivas no mercado global. Enquanto aqui no Brasil vige uma percepção bastante interessante no que diz respeito à segurança regional, no que diz respeito à incerteza, isso joga o preço do petróleo para baixo. Isso no primeiro momento mexe com as ações das empresas, pressionando ações para baixo e preço do petróleo para cima. O que acontece fora do Brasil já é visto de uma maneira distinta. Embora não haja uma expectativa para curto prazo de aumento significativo da oferta global, até porque isso exigiria investimentos de alta monta no curto prazo, no curtíssimo prazo, o mercado global entende que há aí a caminho uma perspectiva possível de aumento da oferta do produto, e um reequilíbrio no país que tem as maiores reservas globais. Isso não é necessariamente uma realidade, considerando que nós temos que ver que não há a possibilidade de produção de petróleo no curtíssimo prazo, o aumento significativo dessa oferta no curtíssimo prazo, e eu diria até mais, não há aí a possibilidade de reestruturação da capacidade produtiva de forma tão imediata. É necessário haver investimentos, o CAPEX é necessário nesse momento, para aumentar ferozmente a produção, e isso não se dá da noite para o dia. Esse aumento de volume produzido é algo para alguns anos. Embora essa seja a visão, o mercado entende, fora do Brasil, que há aí uma perspectiva de longo prazo, sim, de aumento da oferta do produto no mercado global. Doutor, o senhor citou essa necessidade, né, de um prazo mais estendido, até mesmo porque a gente sabe que toda a infraestrutura petrolífera lá na Venezuela é uma estrutura bastante desgastada, que não recebeu investimentos nos últimos anos ou nas últimas décadas, o que exigiria, né, muito trabalho até que, de fato, a Venezuela passe a se tornar um fornecedor mais forte do petróleo no mundo. E eu queria saber do senhor qual que é a percepção do mercado em relação à confiança para investir num projeto ainda tão incerto, né? Diante de uma política muito incerta. Donald Trump tem colocado que vai propor para as empresas americanas investirem na Venezuela, mas qual é a confiança dessas empresas para investirem tanto dinheiro num projeto, num país que ainda enfrenta e que vai enfrentar por um longo tempo, a gente acredita, toda essa incerteza política, todo esse cenário conturbado? Bem, existe aí duas categorias de problemas que são desafios para as empresas que pretendem investir no setor. O primeiro deles é um conjunto de desafios de ordem tecnológica e financeira, porque o parque produtivo está nitidamente defasado, ou seja, investimentos necessários foram postergados nas duas últimas décadas e, ao mesmo tempo, a depreciação do equipamento produtivo. Então, os investimentos são maiores do que parecem. Por outro lado, realizar investimentos de tão alta monta exige dessas empresas uma garantia de que haverá estabilidade política. E esse é o outro viés, o viés da estabilidade política. É necessário que, considerando que o país agora precisa passar por um processo eleitoral, o país precisa ser e estar pacificado, não haver eventuais movimentos no sentido de restabelecer o status quo antes, e o objetivo é de haver aí, então, portanto, uma estabilidade política que possa dar um mínimo de garantia para investimentos. Nós temos que lembrar que já existe investimento em curso a partir de um acordo específico para a Chevron norte-americana, que já está lá operando mesmo com os atuais embargos existentes, mas a produção da Chevron atualmente é uma produção muito pequena ainda, uma produção de cerca de 1/8 do que é produzido hoje pela Venezuela, exportado pela Venezuela. Um pouco mais do que isso, mas
é uma produção ainda pequena. Para você atualizar isso aí, para que se atualize essa produção a níveis anteriores, como no final da década de 90, é um investimento extremamente elevado e, volto a dizer, não de curto prazo, é um investimento para alguns anos. E nós estamos falando de uma necessidade de estabilidade política no curto prazo, desde já, para que as empresas possam estabelecer os investimentos necessários ao longo dos próximos anos. Professor, eu quero convidar também para essa nossa conversa o nosso analista de política, Ranier Bragon, que já está na tela e tem também uma pergunta para o senhor. Boa noite, professor. Eu queria que o senhor dissesse como a gente pode explicar esse sucateamento da indústria petrolífera na Venezuela, tendo em vista que o petróleo e o regime era um dos capitais ali econômicos do regime chavista. E caso haja mesmo esse interesse das empresas, esse investimento robusto, mesmo que seja a médio prazo, o senhor vislumbra que o mercado consumidor, ele se deslocaria da China para quais países exatamente? Cerca de 70% do que a Venezuela produz atualmente é direcionado para a China. Então, já havia aí um comprador presente, o que garantia também um equilíbrio entre a necessidade de uma demanda pré-existente chinesa, como maior comprador, e uma oferta venezuelana condizente, onde não haveria necessidade de maior produção, até por conta dos embargos internacionais, etc. Então, há ali um desinteresse ao longo dessa última década e meia, são 2 décadas, podemos dizer, de aumentar propriamente a produção do petróleo, embora fosse a maior produção nacional no sentido de geração de riqueza para o país. No entanto, essa produção está basicamente direcionada para os chineses, que agora são os grandes perdedores dessa história, a princípio, porque precisarão encontrar outro fornecedor no mercado internacional, e enquanto isso, possivelmente, o aumento de oferta, e nós não temos certeza para quanto vai em termos de barris produzidos, qual aumento de volume será realizado, mas de qualquer forma, o petróleo venezuelano, sendo um petróleo pesado, de difícil extração e até bastante caro para ser extraído, ele pode muito bem ser direcionado para as refinarias do Golfo do México, para as refinarias norte-americanas, para ser refinado e por aí vendido para o mercado internacional, e novos destinos, se nós pudéssemos pensar. Bem, o Brasil é um importador de derivados de petróleo, de diesel, a Índia é uma importadora de derivados de petróleo, e atualmente Brasil e Índia são 2 países penalizados por sobretaxas norte-americanas em função de compras de petróleo oriundas da Rússia. E os Estados Unidos acusam essas compras como compras cujos pagamentos internacionais poderiam estar financiando a máquina de guerra russa. Então há aí também uma possibilidade de diminuir, por outro lado, tanto de Brasil e de Índia, a compra do petróleo russo. Mas haverá, em contrapartida, a necessidade da China de continuar comprando petróleo. Então, eu disse, ela vai encontrar um outro fornecedor. Então, mesmo que Brasil e Índia diminuam sua compra do petróleo russo, a China, com sua necessidade atual de 70% do petróleo direcionado pela Venezuela para ela, buscará um novo fornecedor que poderá ser a própria Rússia. Então, nesse caso, a máquina de guerra russa continuaria sendo financiada justamente porque a China tem a necessidade atual. O nosso analista César Feitosa também participa dessa conversa com o Dr. Márcio Sete Fortes, ex-diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento. César? Doutor, obrigado pela entrevista. Eu queria entender se há no mercado, o senhor estava falando dessa necessidade da China de procurar novos fornecedores de petróleo, caso se consolide esse cenário que os Estados Unidos tenta construir, de que empresas norte-americanas vão cuidar da extração do petróleo na Venezuela. Eu queria entender qual que é a dificuldade hoje no mercado global de procurar novos fornecedores, pensando especificamente na China, se de fato o impacto é muito grande para a China. Claro, o senhor já falou de 70% do petróleo que era produzido ou retirado de reservas da Venezuela, mas havia uma crise nesse setor petrolífero na Venezuela. Então, eu queria entender qual que é o tamanho do problema que a China tem com isso, se ele é mais simbólico ou se vai ser realmente difícil de encontrar no mercado global novos fornecedores de combustível, de petróleo mais especificamente. Boa noite. Bem, as reservas atualmente globais, elas satisfazem
a necessidade de petróleo no mercado global, no mercado mundial. Não há, nesse momento, uma necessidade de uma sobreoferta de petróleo no mercado mundial. A oferta atual ela atende bem às necessidades. A OPEP, o objetivo da OPEP, dos países produtores, dos grandes países, é justamente regular a oferta do produto de forma que haja um preço por eles controlado. O que o mercado pode estar estimando a partir de agora seria uma possível redução no preço do barril do petróleo em havendo uma substancial, e isso não é para curto prazo, uma substancial sobreoferta de petróleo oriunda da produção venezuelana, se os investimentos norte-americanos se confirmarem. Então isso é algo que está sendo contemplado pelo mercado, mas não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa de médio para longo prazo. O investimento é para extração de petróleo, como eu disse, um petróleo caro venezuelano, e um petróleo que carece de investimentos substanciais não é coisa para curto prazo. Então, o mercado hoje, eu diria, no curto prazo, no curto a médio prazo, ele fica como está. Não há aí um aumento bastante significativo, não haverá um aumento bastante significativo da produção de petróleo tão rapidamente assim. É preciso antes pacificar o país, que não está pacificado no sentido de estabilização democrática, e somente depois disso, em havendo grandes investimentos, é que o mercado terá uma redução do preço do barril provável com aumento de oferta venezuelana. Agora a China, eu volto a dizer, é o grande perdedor nesse momento, porque tem toda uma cadeia logística desenhada, recebe o petróleo venezuelano, tem uma ligação estreita com a Venezuela hoje em termos políticos. Então a China realmente terá que procurar outro fornecedor. Mas a oferta global hoje é condizente com as necessidades dos compradores. Não há necessidade, volto a dizer, não há necessidade maior aí de uma sobreoferta do petróleo, o que seguramente, e mais para frente, como eu disse, jogará os preços para baixo. Senhor, doutor Márcio Fortes, o senhor já foi diretor do BID, né, que é um banco que fomenta aí apoio a pequenas e médias empresas e projetos sociais. Nós temos aí o registro da fuga, do êxodo de 9 milhões de venezuelanos que deixaram o país, estão aí divididos em Colômbia, Brasil, Chile. E é claro que o BID pode ajudar essa população, com certeza pretende retomar a vida no país, ou teria que aguardar um governo mais sólido, assim como as empresas também, para investirem, terão que aguardar um governo positivo? Bem, na Venezuela, atualmente, o que acontece é que a Venezuela, como membro do BID, ela não participou do último aumento de capital. É um país que não teve a possibilidade de participar desse aumento de capital. O aumento de capital foi feito, os países membros participaram do aumento de capital. O que a Venezuela teve é uma possibilidade de recompra preferencial da sua participação, de modo que, com o passar do tempo, a sua participação acionária no banco não ficasse diluída. E tão diluída a ponto do país desaparecer como membro do banco. O país continua sendo membro do banco. Agora, a realização de investimentos naquele país passa por necessariamente uma análise prévia de projetos que são enviados, e os projetos são enviados pelo próprio país. O país precisa fazer o envio. O banco, evidentemente, tem uma assistência técnica para os países, para a configuração dos projetos, para que os projetos possam ser encaminhados a Washington, onde os projetos são definitivamente analisados e votados, e então, sim, os investimentos serão feitos. O BID Invest tem investimentos para o setor privado, o BID tem investimentos para o setor público, mas nesse momento a Venezuela, me parece incapacitada tanto de solicitar investimentos, quanto a sua participação está definitivamente bastante diluída no banco, e a questão democrática é uma questão que passa também pela análise das autoridades. E os investimentos hoje são investimentos que contemplam outros temas, como, por exemplo, a participação de diversidades étnicas, a questão de respeito ao meio ambiente, mudança climática, e nós estamos falando aí, sobre esse último aspecto, de investimentos na área de petróleo, que são hidrocarbonetos, quando nós estamos tratando essencialmente e mais recentemente de energia limpa. Agora, no que diz respeito às populações, sim, há a possibilidade de se direcionar recursos quando necessários, quando bem solicitados, a partir de projetos bem delineados, no sentido de atendimento de necessidades sociais, como, por exemplo, saneamento básico, como, por exemplo, agronegócio para alimentação da população,
como, por exemplo, educação, saúde. Então, essas áreas sociais, de cunho social, onde vige aí o conjunto de mínimos existenciais da população, essa é mais fácil realmente de obter investimentos. Mas eu volto a dizer, o banco ainda precisa honrar as suas obrigações, a Venezuela precisa ainda honrar as suas obrigações com o banco, de forma que atualize a sua participação de sempre no capital do banco, como membro efetivo. Márcio Sete Fortes, ex-diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, muito obrigada pela sua participação, por essa entrevista aqui no Jornal da SBT News. Seja sempre muito bem-vindo. Uma boa noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos.